Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia para todos. Deus abençoe a vida de cada um, abençoe o fim de semana maravilhosa, chuvosa. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e esse compromisso de estar fazendo todos os dias devocional. E eu quero apresentar e agradecer a Deus, apresentar o meu Senhor, a minha vida e a vida dos irmãos nesta manhã. Deus é maravilhoso. Mas eu não posso deixar de compartilhar uma palavra do Senhor para a nossa vida, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6. E o verso que eu vou ler é o verso 20. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honroso foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como se fez, como sem vergonha se descobre qualquer os vadios. Verso 23, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Louvado seja Deus. Aqui Davi almeja trazer a Arca da Aliança para Jerusalém e faz uma carruagem de boi novo e leva a Arca da Aliança do Senhor para Jerusalém na carruagem de boi. Só que a Arca da Aliança, ela não é levada na carruagem de boi. A Arca da Aliança, ela é carregada pelos ombros dos sumos sacerdote, levita também. Aí nós vemos aqui que Davi está vendo, sabendo que a Arca da Aliança está indo na carruagem de boi, e Davi está se regozijando, alegre porque a Arca da Aliança está indo. Só que no caminho, dois homens estavam acompanhando essa arca, Uzá e Aiô. Quando eles estavam acompanhando a arca, a carruagem de boi vai pender, balançar para lá e para cá, e a arca da aliança vai cair. Nesse momento que vai cair, Uzá vai segurar, e a Bíblia diz que o Senhor mata Uzá, de a ruptura de alto a baixo. A Arca da Aliança fica pelo meio do caminho e vai para uma casa de um homem chamado Obed-edom. E quando chega na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus abençoa Obed-edom durante 3 meses em tudo. Sabe o que é tudo? Eu não sei se Obed-edom era enfermo, e se ele era enfermo, tinha alguma enfermidade. Estou conjecturando aqui. Deus tem curado ele. Se Obed-edom não tinha o que comer, Deus entrou com providência. Mas por que isso aconteceu? O cuidado com a presença de Deus é importante. Saber lidar com a presença de Deus é muito importante. Nós não podemos estar carregar a presença de Deus de qualquer jeito, nem Deus aceita. Tá bom? Nem Deus aceita carregar a presença dele de qualquer jeito. Davi fica sabendo que chegou na casa de Obed-edom. E quando chega, Davi vai fazer uma pergunta para si mesmo: como eu vou trazer a arca de Deus para Jerusalém? De repente, Davi vai falar com os sacerdotes vão levando, e ali Davi volta a se alegrar de novo, porque a presença de Deus está voltando para Jerusalém. Lá atrás, os filhos de Eli, Ofni e Finéas, perderam a presença.
E agora Davi está alegre pela presença que está vindo de volta para Jerusalém. Deus agora vai se fazer de novo presente no meio do seu povo. Sempre se fez através daqueles que obedecem e levam com sinceridade a sua vontade. Davi se alegra, se despide das suas vestes reais, da sua coroa. E ali ele está se alegrando com os servos, com as servas, porque Deus está voltando para Jerusalém através da Arca da Aliança. Antigamente Deus se fazia presente no meio do povo através da Arca da Aliança. Se lembra de Jericó? Aquelas muralhas só foram derrubadas porque Deus se fez presente ali na arca. O sacerdote carregando a arca no ombro, deram as 7 voltas ali em Jericó. As muralhas foram ao chão. E também, em todos os sentidos, Deus se fazia presente através da arca. E quando Deus se vai voltar, retornando para sua casa, Jerusalém, através da arca, Davi coloca dentro do tabernáculo que ele fez. Já não era mais o tabernáculo de Moisés. E ali Davi abençoa todo o povo. Abençoando o povo, ele volta para sua casa regozijando, e vai abençoar a sua casa. Só que antes disso, na janela do seu palácio, a sua esposa Mical estava observando o que Davi estava fazendo, bailando, alegre, no espírito. Porque hoje também, irmãos, não é necessário mais a Arca da Aliança para Deus se fazer presente. Depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, o véu se rasgou. Nós temos acesso e liberdade de conversar com Deus Pai, com nosso Jesus através do Espírito Santo. Porque nós hoje somos a arca de Deus. Nós hoje somos o templo e morada do Espírito Santo. Paulo diz, na carta que ele escreveu aos Efésios, capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus. Davi também ele vai dizer, no Salmo 51, não retire de mim o teu Santo Espírito, nem afaste de mim a tua presença. Verso 11, 12 e 13, ali do Salmo 51. Então a presença de Deus hoje está dentro de nós. O Espírito Santo, ele habita em nós. Não é mais a Arca da Aliança. Ali foi no tempo da lei, no tempo de Moisés, no tempo dos profetas, no tempo que Deus se fez presente. Mas hoje não. Mas hoje Deus se faz presente no nosso meio, através dentro de nós. Jesus diz, se não tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ele se faz presente. Então o Espírito Santo se faz presente no nosso meio, através da nossa vida. Quando Davi chega em casa, a mulher dele fica observando tudo que ele fez lá na parte do palácio, ela murmurou no seu coração. E a murmuração é um pecado tão terrível que a pessoa ela pode perder a salvação por causa da murmuração. Tem gente que murmura porque chove, tem gente que murmura porque faz o sol estar quente, tem gente que murmura que sai da casa, vai para o ponto de ônibus, pega o ônibus para ir para o trabalho, tem gente que murmura porque vai para o trabalho, tem gente que murmura porque volta do trabalho, tem gente que murmura porque o carro faltou gasolina, porque o carro quebrou, tem gente que murmura por tudo. Os murmuradores, ele não tem parte com o reino dos céus. Porque se tivesse os murmuradores tivesse parte com o reino dos céus, Deus não matava os murmuradores lá no deserto. E murmurou por tudo, murmurou pelo maná, pela água que bebia ali, que foi transformada de terra amarga, foi para doce, a água da rocha, tudo isso, as codornizes. Então, existem murmuradores que murmuram demais, falam demais, e não é abençoado espiritualmente, não é abençoado materialmente.
Você que vai assistir esse vídeo, seja de manhã, meio-dia ou à noite, você tem que parar de murmurar. Você tem que parar de falar demais. E o que Deus faz na sua vida? O alimento, a água, as vestes, o livramento. Isso você não conta, não? Só conta com aquilo que você quer que Deus não permite ser feito. E tudo é permissão de Deus. Tudo é Eclesiastes capítulo 3. Tudo é o tempo determinado por Deus abaixo do céu. Mical murmurou. Davi vai alegre, satisfeito pela presença de Deus. Quando ele chega na sua casa, a mulher vai dar um sermão nele. Davi, muito bonito. Você como rei, se despindo lá embaixo, lá com os servos e as servas, parecendo um vadio. Como se fosse um vadio. Olha só. Tem irmãs que murmuram porque o marido está desempregado. Está até procurando emprego, mas Deus não abriu a porta ainda. Murmura porque tem homem também que é relaxado, né? Tem homem também que deixa a desejar. Mas tem situações que não tem necessidade da mulher murmurar. Mas a murmuração, ela traz para a vida da pessoa um pecado muito grande. E esse pecado, ela pode voltar para a vida da pessoa, trazer muitas coisas, até doenças e enfermidades para a vida da pessoa. Desenvolvimento de câncer, uma dor de cabeça constante, a vida não tem uma vida ativa espiritual. Tudo isso pode ser. Mas aí Davi, ele vai dizer, eu tenho culpa eu porque Deus me escolheu e não seu pai. E no último verso que eu li, a Bíblia diz que até a morte até Mical morrer, Deus cerrou a madre de Mical. Mical morreu sem ter filhos. Cuidado com a murmuração. Cuidado com o que você fala, com o que você pensa. Cuidado com o que você transmite pelos seus gestos de falar, de pensar, corporal. Lá na multiplicação dos pães de Mateus, Jesus multiplicou os pães e os peixes para todos que estavam ali. E ninguém murmurou. E Jesus abençoou todo mundo comeu. Já sobrou 12 cestos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Deus tenha misericórdia da sua vida, que é murmurador, que fala demais. Que Deus possa te abençoar a sua semana, sua casa, sua família. Isso é que eu estou falando para murmuradores. Tem gente que é murmurador, tem gente que não é. Estou ofendendo ninguém. Se você é murmurador, pare de murmurar. Deixa Deus trabalhar, somente ora a Deus. Busca a presença de Deus. Faça como Davi, busca a presença de Deus para si. Davi pediu a presença de Deus e Deus honrou ele. Que Deus venha estar dando a graça a nós, que é um favor imerecido para a nossa vida. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para nos salvar. Não foi para dar carro, casa, bem materiais, não. Isso é consequência do que nós andamos em obediência com Deus. Jesus morreu na cruz para nos salvar. João 3,16, Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você tem, o que eu tenho, é coisas para Deus. Então que Deus te abençoe e que Deus abençoe seu fim de semana, em nome de Jesus. Amém.